Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h26 e Joinville realiza na semana que vem um evento ligado ao meio digital com enfoque na pesquisa e comunicação. Estamos com um dos organizadores do evento ao vivo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã para falar sobre o Comunica SC, o Silvio Simon, que vai dar mais detalhes, né, sobre esse assunto. Silvio, bom dia, prazer tê-lo conosco novamente, tudo bem? Tudo bem, bom dia Fernando, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Professor, um tema muito importante que é a questão da comunicação, né? E voltando a falar de comunicação aqui no Jornal da Manhã, a proposta desse encontro ela é bem provocativa, né? Até onde vai o fazer humano com a comunicação? Esse questionamento revela que ainda a gente tem muito para evoluir nessa área, né, Silvio? Exatamente. Essa é uma provocação que, assim, tem sido muito discutida, muito dialogada e que tem feito parte, com certeza, de todos nós profissionais que trabalhamos com a comunicação. E para isso nós buscamos pessoas, profissionais, pesquisadores, não só da nossa região, mas também do centro do país, que vão estar conosco para dialogar, expor suas pesquisas, expor suas relações que estão tendo de investigação com o mercado e mostrar para nós, né, para tirar essa dúvida, né, de até onde vai o nosso fazer humano na comunicação. É verdade, um baita tema para este ano. E um dos temas do evento será também o uso das novas ferramentas, né, digitais, como o ChatGPT. Como é que é essa novidade, né? Essas novidades estão impactando, Silvio, a comunicação, principalmente na gestão de negócios, no empreendedorismo? Assim, né, Fernando, a ideia é que a gente vá fazendo um percurso no evento para poder justamente, a partir dos diálogos, das trocas que nós vamos ter com os nossos painelistas, nós podermos construir uma identificação desse processo. Nós vimos, né, ali em março, né, toda aquela euforia com o ChatGPT. Com certeza, em algum momento, seja por uma redação empresarial, seja por uma redação inclusive de um trabalho, uma redação de comunicação, alguém já usufruiu de uma busca, de uma procura, de um melhor entendimento por meio destas plataformas digitais. Mas, até como disse um dos nossos do nosso conferencista de encerramento, né, o professor Leonardo, que vem lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos nessas plataformas um meio de aprofundar, de entender, de melhorar as dinâmicas que nós temos sobre a comunicação e sobre o que dizer para outras pessoas. Mas a criatividade, o detalhe, a emoção, ainda são fazeres que, por enquanto, nós não podemos dizer que lá na frente a inteligência artificial também não vai vivenciar isso, mas por enquanto isso são muito próprios nossos do ser humano. Então, as ferramentas digitais, elas estão aí para ajudar, às vezes para atrapalhar, mas elas nos dinamizam, né, na questão do que nós vemos, no que nós compartilhamos. Então essas trocas, principalmente nas redes digitais, que é onde as organizações hoje também têm digamos assim, uma atenção muito forte, elas estão muito ligadas a isso, ao que nós, indivíduos, estamos olhando, com quem a gente interage, com o que a gente compartilha, e aí acaba que estes conteúdos vão ser aqueles conteúdos que estão aparecendo para nós, que estão dialogando conosco, né, nesses ambientes virtuais. Ô Silvio, eu até queria aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do IA, né, da inteligência artificial. Ontem, inclusive, eu estava vendo uma reportagem que eles estão, enfim, né, fazendo vários testes, estudos, e já tem na inteligência artificial, por exemplo, você vai lá dar um discurso para vários países, né? E aí, em tempo real, o teu discurso está sendo transmitido em outros países com o próprio idioma daquele determinado país. Isso simultaneamente, né? Como é que você, como um especialista na área de comunicação, você está vendo esses avanços da inteligência artificial na questão da comunicação? Eu creio que sim, Fernando. Nós temos esses aspectos, por exemplo, esse aspecto que você citou, de alguém estar falando para diversos países e a ocorrer uma tradução simultânea para a língua materna daquele país que ele está falando. Isso é algo que nós poderíamos dizer que é positivo, porque vai facilitar em muito a comunicação das pessoas com outras pessoas. O que não pode, e que é uma das grandes questões que inclusive, quando a gente discute, né, por exemplo, na própria academia, a questão de organização de um trabalho, de fazer um trabalho, acho que muitos de nós aqui já executamos nossos trabalhos acadêmicos,
é a questão de que, assim, a ferramenta, ela não pode ser um princípio de que ela vai fazer por você. Então, assim, por exemplo, eu não posso, apesar de eu ter a tradução da minha fala para vários idiomas diferentes, eu não posso deixar de estudar idiomas. Perfeito. Eu tenho que procurar construir o meu conhecimento. Então, assim, a ferramenta, ela é um suporte, ela é o que o próprio nome já diz, ela é uma ferramenta. Ela não pode te substituir os fazeres, as aprendizagens, os saberes que você, enquanto indivíduo, tem que construir ao longo da tua existência, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto profissional. Muito bem. Ô Silvio, no ano que vem, né, deve iniciar aqui em Joinville a primeira turma de mestrado profissional em comunicação e mediações contemporâneas, né? Será na Univille e o que vai trabalhar essa qualificação? Então, a ideia, nós já trabalhamos assim, né, Fernando? Esse é o segundo ano do Comunica SC, que a gente chama de Congresso Catarinense de Comunicação e Mediações Contemporâneas. Ele já é um evento que surge ligado ao mestrado. Então, assim, a ideia é que a gente possa já construir, seja a partir do evento, ou seja a partir dessa turma que nós vamos começar a constituir. A ideia é que o processo seletivo, e nós tendo a autorização de funcionamento, ele ocorre em outubro desse ano, que nós possamos fazer essas interfaces com as organizações e a partir das investigações, das pesquisas aplicadas, as pessoas que estarão conosco no mercado possam olhar, no mestrado, possam olhar para o mercado, para as interfaces que ele pode fazer com ele e estudar problemas reais, e a partir disso ele nos apresentar uma dissertação ou um relatório técnico, mas sempre apresentando, digamos, uma proposta de um produto. Pegando um gancho com um professor que vem até fazer a nossa oficina de inteligência artificial, né, o professor Márcio, ele é da Federal do Maranhão e eles têm um mestrado profissional lá em comunicação, e ele tem tudo a ver com o universo que a gente está aqui hoje, que é uma rádio. Um dos alunos do mestrado lá, que até ganhou um prêmio agora de melhor dissertação de mestrado profissional pela Intercom, ele produziu o trabalho dele focado em podcast. Então, assim, ele fez uma investigação acadêmica ou teórica para subsidiar o conhecimento dele, e a partir deste conhecimento produzido, ele gerou um manual onde indica para as organizações como elas podem trabalhar o podcast no seu cotidiano para se relacionar com os consumidores. Então, essa é a interface que a gente tem em um mestrado profissional. Nós temos um olhar que parte da inteligência acadêmica para produzir, né, e desenvolver produtos que vão interferir diretamente no mercado e vão trazer inovações, novos conhecimentos, novas relações entre as pessoas que fazem a interface, né, desta relação. Muito bem. Ô Silvio, tem uma famosa frase, né, que se diz assim, na verdade não é bem uma frase, mas enfim, é um dizer, né, o dado é ouro, e isso continua sendo muito importante. Como é que o senhor está avaliando, no caso, o uso desses dados, né, para termos, na área da comunicação, projetos voltados, por exemplo, né, a ampliação de negócios, retorno de vendas, ou até aquela conexão mais assertiva com o próprio mercado? Como é que você está vendo tudo isso? A tua frase é bem interessante, né? A informação, ela sempre foi algo muito valioso. Em todas as circunstâncias que a gente tem na humanidade. E mais do que nunca, nós temos que entender o que nós precisamos de informação, de dado, para fazer esta relação com os indivíduos, com as pessoas com as quais a gente quer conversar. Porque a gente não pode criar um universo tão amplo de necessidades que, ao invés da gente ter algo que realmente é importante e é focado naquilo que nos vai trazer resultado, nós temos uma imensidão de informação e que, na verdade, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, um dos grandes princípios que eu vejo é que nós temos que realmente entender com quem a gente quer conversar, com quem a gente vai fazer a nossa comunicação, porque isso sim vai nos trazer a riqueza disso que você nos coloca, tá? Que é eu de fato ter um ponto focal e a partir disso eu entender a relação que eu preciso de busca de dados e aí sim eu vou construir estratégias que vão me trazer resultados positivos para a relação que eu quero ter com aquelas pessoas com as quais eu estou conversando.
7h36, Silvio, a gente fala muito na questão da fake news, né? Questão de informações truncadas também, jogos de retóricas, né? E tudo isso, infelizmente, acabou ganhando espaço, né, nesse universo democrático que é a comunicação, a rede social. E como é que você está vendo, né? Como é que a tecnologia pode ajudar nessa filtragem do que importa justamente para o desenvolvimento da sociedade, né? Eu vejo, Fernando, que assim, o grande ponto para nós nessa questão é realmente aproveitar a tecnologia. E a tecnologia tem uma palavra tão simples, que é algo que, assim, que a gente sempre, quando vai em qualquer lugar, a gente coloca ela em operação, que é uma palavrinha chamada busca. Uhum. Então, eu vejo que cada indivíduo tem que entender que, mais do que nunca, ele, ao receber uma informação, ele tem que buscar, verificar, avaliar se realmente aquilo é algo que é certo ou que foi, né, mudado, inventado, foi uma imagem que foi reconstruída. Então, temos que tomar muito cuidado. Eu até por conta da nossa profissão, né, que eu também, como você, jornalista, né, a gente tem muito esse zelo. Eu quase nunca, assim, é muito raro eu pegar e repassar algo sem antes e fazer uma checagem. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que aprender que a checagem, a busca, é algo que tem que fazer parte do nosso cotidiano. Muito Talvez bom. Aí seja o nosso papel humano na comunicação para a gente contrapor este papel algoritmo que acaba nos enviando, né, e por meio de grupos, por meio de redes, acabam chegando notícias não tão positivas ou realmente verdadeiras até nós. Silvio, para a gente finalizar o nosso bate-papo então, né? Terça-feira, dia 22 de agosto, inicia o Comunica SC. Como é que as pessoas podem participar do evento? O evento vai ser 100% online? Vai ter encontros presenciais? Como que funciona? Então, nós temos o site comunicasc.univille.br. Nele você pode ter todas as informações. Quem desejar, por exemplo, ter certificado de participação, nós indicamos a inscrição na área do participante como ouvinte. Ele tem momento presencial na terça, dia 22, e na quinta-feira, dia 24. Eu citaria algumas pessoas que estarão conosco. A professora Lúcia Santaella, que é quem passa pela comunicação. É difícil não ter lido pelo menos um livro dela. Depois nós temos a Isaf Carraui, que é uma das novas pesquisadoras deste universo digital, e há 10 anos ela estuda os influenciadores. Depois nós temos, então, isso no dia 22, que é a abertura presencial no auditório da Univille. No dia 23, que é quarta-feira, nós temos as sessões temáticas. Afinal, é um evento ligado a um mestrado profissional em comunicação e a gente precisa ter as discussões, né, de textos, aquilo que vai fazer a gente evoluir no nosso pensar da comunicação de uma forma mais direta. E na quinta-feira, nós temos então a professora Dora Kaufmann, que é talvez uma das maiores mentes que nós temos hoje no país quando a gente lida com inteligência artificial e comunicação. As falas dela são gigantes e muito boas. Nós teremos online a professora Gisele Balgman, que trabalha essas questões de vigilância na internet, que é um tema também bem legal de se discutir. E a gente encerra com o professor Leonardo, que vem da UFRJ, que vai estar trabalhando a questão da inteligência artificial, cultura e música. Então esse é um momento do congresso na Univille, no auditório. Depois nós temos um momento que é a oficina, que é com o professor Márcio, como eu falei, da Federal do Maranhão, que ele vai nos trabalhar como a gente pegar e fazer pesquisa aplicada utilizando inteligência artificial. Então vai ser uma oficina manhã e tarde, e esse momento também você pode fazer a inscrição e tem o link lá pelo site. Muito bem. Silvio Simon, um grande abraço, obrigado pela presença aqui. A gente fala muito sobre comunicação e, é claro, você como um expert do assunto, sempre trazendo as informações bacanas pra gente. Um grande abraço, sucesso no evento e até uma próxima oportunidade. Obrigado, a gente agradece, Fernando, o espaço e continuamos à disposição, porque falar sobre comunicação, né, é tudo de bom, é uma coisa impactante e que é importante para a sociedade. Obrigado.